dia, canal Paz e Bem. Estamos aqui nesse encontro que acontece toda terça-feira de manhã. Sou a monja Cocai, a monja orientadora da prática espiritual no Zen Vale dos Sinos, aqui na cidade de São Leopoldo. Semana passada, o vídeo que chegou até vocês era um vídeo já previamente gravado, porque eu estava em São Paulo e não pude fazer o vídeo na semana passada, né? Eu estava em São Paulo participando de eventos que celebram 700 anos do falecimento de Mestre Keizan, que é um dos fundadores da nossa ordem religiosa, fundou o mosteiro Sojiji, em Tóquio, né? O outro é o Mestre Keizan, que fundou o mosteiro de Rei-Reiji, em Fukui. E interessante, a nossa ordem religiosa tem dois fundadores. Eles têm o Mestre Keizan, Mestre Dogen nasceu em 1200 e o Mestre Keizan em 1260 e poucos. Uma história muito bonita, né? Então eu estive lá, voltei na terça-feira e cheguei segunda-feira de noite, mas fiquei na casa da minha filha. Terça-feira vim para casa e quarta-feira comecei com sintomas de gripe. Fui testar na sexta-feira, era Covid. Então eu estou com sintomas de Covid, muita tosse, um pouco anasalada, né? Um pouco atrapalhada para fazer as coisas, dá uma coisa meio estranha na cabeça. Agora há pouco, quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo, né? Aí eu ia e voltava, uma hora esqueci uma coisa, outra era outra, por último, e o celular? Cadê o celular? Né? Fui atrás do celular. Mas estamos aqui, né? Eu tenho compartilhado com vocês alguns textos escritos por uma monja, uma mestra zen budista. Ela é a abadesa do mosteiro feminino de Nagoya, a monja Shundo Aoyama Roshi, né? E hoje o que eu vou compartilhar com vocês é uma parte, o capítulo 4 do livro Para uma Pessoa Bonita, um livro muito bonito, né? O título desse capítulo é Uma Grande Renúncia, e tem uma foto dela, né? Ela é uma grande, faz caligrafias muito reconhecida, né? Faz poemas, escreve, e ela atualmente é a primeira monja mulher a ser professora oficial no mosteiro de Sojiji, esse mosteiro fundado pelo Mestre Keizan, né? E provavelmente também no outro mosteiro, então, respeitadíssima no Japão, né? Então ela escreveu assim, ela abre esse texto com um poema que a gente recita toda vez que a gente vai falar sobre os ensinamentos do Buda, que é a terceira joia, que se chama Dharma. A primeira joia é o Buda, segunda joia é o Dharma, é a segunda joia, e a terceira joia é a Sangha, é a comunidade de praticantes, né? A comunidade budista. Então a gente inicia, até vou iniciar mostrando para vocês qual é o procedimento adequado, já que o sininho, a gente acompanha o sininho, né? É 3 vezes que a gente recita o poema, mas eu vou recitar uma vez. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Seriam 3 vezes, né? Eu vou tomar um gole de água, porque a água me ajuda a
tossir menos, né? Uma das orientações médicas é beber bastante água, mas eu não estaria bebendo água aqui na frente de vocês, né? Mas é porque se eu não beber, daqui a pouco eu começo a tossir, né? Então, uma vez, ao contornar o deslumbrante templo de Rei Heiji, Betsuin, em Nagoya, encontrei uma edificação simples, totalmente livre das poeiras do mundo, uma casa tão humilde que mais parecia o Gogohan. Gogohan, vamos ver o que é o Gogohan. 149, Gogohan, eu não sei se não é a casa de chá. Gogohan, nome do pequeno templo de montanha onde morava um monge Ryokan. Olha só, pequeno templo numa montanha que morava um monge Ryokan. Muito conhecido esse monge, me deixou muitas histórias. Em que viveu o monge Ryokan. De repente, ouvi uma voz retumbante recitar o Kai-gyoge, o verso de abertura que recitamos sempre antes de iniciar os estudos, leituras ou palestras do Dharma. Então, esse poema, ele tem o nome de Kai-gyoge. Kai, meu nome é Kokai. Meu Kai é de oceano, né? O Kai pode ser preceitos também, né? Muda daí o kanji. O Verta. Impressionada por essa voz, abri caminho entre os crisântemos selvagens que cresciam no terreno circundante. Era 9 de novembro do ano Showa 43, 1967. O segundo domingo do mês, dia do zazen mensal de Ryoun Obararoshi. Quem é esse monge? Ryoun Obararoshi, monge e professor da tradição Soto Zen budista do século XIX. Roshi é título dado a professores de nível superior em treinamento budista. Aqui no Brasil nós temos alguns Roshi, né? A minha professora, a monja Koen é uma Roshi, Koen Roshi. Esse é um título, né, que claro que exige uma formação, que tenha cumprido todas as etapas da formação, mas é quando a pessoa já tem muitos anos de prática. Geralmente ela já está ficando uma pessoa de mais idade e uma pessoa idosa, enfim, né? O velho mestre tinha 96 anos. Em outras ocasiões, sua cama costumava ficar preparada o dia inteiro na sala, não porque fosse doente, mas pelas dificuldades da idade. Naquele dia, porém, ele se sentava próximo a um kotatsu, onde se aquecia encolhido pelo frio. Kotatsu, eu acho que é um braseiro. Kotatsu é um aquecedor japonês em forma de mesa sob qual se prende um gerador elétrico de calor. A mesa é coberta por um tecido acolchoado grosso que mantém a temperatura aquecida. As pessoas sentam-se à mesa e colocam as pernas e os pés sob a coberta. Olha que bonitinho. Não é de carvão, já é elétrico. Parecia irreal vê-lo assim, tão frágil, tão pequeno. Eu o conheci alto, forte, sempre viajando de uma região a outra para dar aulas em diversas universidades, ou exercendo sua função como abade do Aishi Senmon Nizodo. Esse Aishi Senmon Nizodo é um mosteiro de treinamento especializado para monjas de Aishi. É o mosteiro que essa monja é a abadesa, né? A Shundo Amaroshi é abadesa nesse mosteiro. O que o fez por muito tempo, antes que as monjas também pudessem assumir esse cargo.
era um mosteiro pelo jeito feminino, mas que só homens podiam. Tinha muito, é recente, é muito recente no Japão, mulheres monjas ascenderem a posições importantes. Muito recente. Isso então é muito quebra de paradigma, ela ser professora nesses mosteiros. Os praticantes de zazen, sentados ao redor do velho mestre, eram seus discípulos. Há anos praticavam ouvindo seus sermões e meditando juntos. Deviam ter entre 40 e 50 anos de idade, homens e mulheres em boa posição social. Em frente a cada um deles havia um livro aberto, antigo, muito usado e de capa mole, o Fukan Zazenji. Fukan Zazenji é um texto que Mestre Dogen, o primeiro texto que Mestre Dogen, o fundador, que nasceu em 1200, quando ele voltou do Japão. Ele foi fazer um treinamento no Japão, recebeu e trouxe o Zen da China para o Japão. Não tinha Zen, né? E no Japão se chamava Chan. Então, quando ele veio do Japão em 1223, 24, ele era novinho, ele tinha o que, 20 e poucos anos, né? E ele trouxe o Zen do Japão. Tem toda uma história muito bonita. Ele era muito precoce, né? Com 13 anos, o Mestre Dogen já tinha lido tudo que havia até então de literatura e de filosofia no Japão. Os textos clássicos, os escritores clássicos em japonês medieval. E a obra que Mestre Dogen escreveu também é toda em japonês medieval, que hoje precisa ter gente especializada para poder reescrever, não é reescrever, traduzir do japonês medieval para o japonês atual, né? Então, ele escreveu esse texto que é belíssimo, Fukan Zazenji. O mestre, com brilho nos olhos arregalados, disse: muitas pessoas se questionam, para que praticar zazen? Muitos respondem: é para se tornar um Buda ou um Bodhisattva. Entretanto, o Mestre Dogen nos ensina nesse texto que não se deve fazer zazen para se tornar um Buda. Zazen não é zen para obter alguma coisa. Foi essa a reflexão que Mestre Dogen introduziu. Que a gente pratica sem intenção de ganho e de perda, né? E o budismo tem a prática do Bodhisattva. O que é um Bodhisattva? Bodhisattva é um ser humano comum, um praticante budista, que ele pratica sem intenção de se iluminar. Ele renuncia a isso. A prática dele é estar nesse mundo a serviço de tudo e de todos. Se diz para salvar todos os seres, inclusive ele mesmo. E claro que são aspirações tão elevadas que só aos santos e santas é possível, né? Mas independente disso, é um norte para nos tornar pessoas melhores, né? Isso é um ideal muito nobre, muito digno, né? Porque vai introduzindo dentro da gente a noção de que a gente pode ser sempre um ser humano melhor, né? E que essa devoção espiritual, não só no budismo, mas em qualquer orientação espiritual, né, vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, de forma que nos conectamos com tudo e com todos. Né? Então a gente não faz só para si, a gente ajuda o outro sabendo que está ajudando a si mesmo, né? Temos uma parte nossa que é mais ou menos assim muito intuitiva e como se fosse instintiva, de querer nos
sentir bem conosco mesmo, como pessoa, como ser humano. Né? Tem a ver com a nossa humanidade, somos seres humanos. Então, a gente não somente nasce um humano, a gente precisa desenvolver a nossa humanidade. Né? Já o nosso tempo aqui está encerrando, eu já estou entrando numa outra, já estou atrasada para um outro encontro. Né? Nós voltamos a falar sobre isso num outro momento. Para que aqui esse é um canal de espiritualidade, diversas, a pluralidade se manifesta. Cabe a cada um essa pergunta, né? Por que eu sou um praticante dessa ou daquela religião? O que me move? O que me faz querer me desenvolver espiritualmente? Seguimos nessa reflexão. Paz e bem, até semana que vem.